E eu quero começar pedindo que você abra aí o seu smartphone ou a sua Bíblia em Isaías capítulo 64, versos 1 a 4. É o texto, nós vamos nos basear em todo este capítulo, mas, por enquanto, vamos nos ater aos 4 primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus: Ah, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e para que as nações tremam diante de ti. Quando fizeste coisas terríveis que nós não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você pode dizer amém? Amém. Então, esta palavra surgiu no meu coração em virtude desse propósito que fomos para interceder pela nossa sobrinha. Todo este capítulo é um clamor de um intercessor. Isaías é um profeta, mas certamente não existe uma voz profética sem um profundo relacionamento de intercessão com Deus. E ele está clamando pela intervenção de Deus, ele está clamando pela manifestação de Deus, ele está clamando pela operação de Deus. Eu não sei se você está aqui hoje precisando de uma intervenção de Deus, mas não é raro nós, como seres humanos, nos depararmos com situações difíceis em que nós precisamos de uma intervenção de Deus. E nós temos a fé num Deus que intervém na vida dos seus filhos. Então, a primeira coisa que eu quero destacar neste texto é o anseio do profeta Isaías pela intervenção de Deus. Ele diz, ele faz aí uma exclamação, uma interjeição, um suspiro. Ele diz, se fendesses os céus e descesse. A ideia aqui é bem judaica, porque naquela época, a ideia, quando o céu se tornava de bronze, principalmente, não sei aqui, mas no Brasil, quando fica o outono, e que chove muito pouco, o céu fica meio avermelhado, chove pouco. Então, essa ideia do céu de bronze, ele diz, se fendesses os céus e descesses. Ele está clamando, e isso fica muito claro com a continuidade do versículo em que ele diz, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Ele tem uma expectativa de que o Deus dos céus desça e toque a terra, intervenha na terra. E não é diferente, muitas das vezes, em nossas vidas. Nós temos uma expectativa de que Deus, que está assentado no trono, desça e se manifeste poderosamente em nossas vidas. E quem sabe, hoje pode ser o dia em que Ele venha ao seu encontro, agir segundo o clamor do seu coração. É interessante que na versão, a Nova Tradução da Bíblia, dá-nos uma ideia que Isaías está dando um sentido de como se fosse um vulcão, quando ele entra em erupção, né? Porque seria como um borbulhar, como as águas estivessem fervendo. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção neste texto é algo fantástico, porque Deus é capaz de nos surpreender, fazendo em nosso favor, muito além das nossas expectativas, ou mesmo quando não esperamos coisa alguma, Deus é capaz de fazer.
E isso fica claro no verso 3, se você puder me acompanhar, é bom que você fixe a palavra de Deus. Diz assim: quando fizestes coisas terríveis que nós não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Eu sei que todos nós temos esperanças, expectativas que canalizamos para Deus, mas não são poucas as vezes que Deus nos surpreende agindo quando nós menos esperamos, menos aguardamos. Tem vários exemplos disso na Bíblia. Saul, por exemplo, vai procurar uma ovelha do seu pai que havia se perdido. E quando ele está à procura deste animal, ele tem um encontro e recebe uma vocação e um chamado de Deus. Deus, muitas das vezes, intervém, mesmo quando não esperamos. Mas Ele é um Deus. Eu quero chamar sua atenção para isso. Se Ele é um Deus que pode agir, mesmo quando não esperamos, Ele é um Deus que ainda mais age na vida daqueles que por Ele esperam. É o que diz as Escrituras. Veja, eu quero chamar sua atenção novamente para o texto de Isaías, porque diz assim o verso 4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Por aquele que nele espera. Veja que coisa magnífica. Se Deus age quando nós não esperamos, a Bíblia nos fala de um Deus que trabalha quando nós esperamos e colocamos a nossa confiança nele. Esse clamor de Isaías, eu quero chamar a sua atenção quando ele diz: se fendesses os céus e descesses, os montes se abalariam, ou os montes tremeriam diante da sua presença. Tem um paralelo histórico, tem um fundamento histórico, foi algo que aconteceu na vida do povo de Israel em um determinado momento. Isso fica bem claro quando nós percebemos o agir de Deus na história do povo de Israel depois que o povo sai do Egito. Todos nós sabemos que o povo de Israel estava no Egito sendo escravo de Faraó, numa condição degradável. Mas o povo então começa a clamar, e começa a orar, e começa a pedir. E Deus então diz para Moisés o seguinte: eis que eu ouvi o clamor do meu povo, e estou vendo a condição deste povo, e desci para livrá-lo. Veja, eu desci para livrá-lo. É quando Deus decide intervir na nossa história. Mas veja, Deus não apenas deseja nos remover dos pecados, da angústia, da aflição, da tristeza, da falta de paz que vivemos lá no Egito, que vivemos na nossa vida anterior. Deus não apenas desejava levar aquele povo do Egito para a terra da promessa, terra que mana leite e mel. Deus não apenas desejava levar aquele povo à liberdade, a usufruir de grandes bênçãos. Deus tinha algo mais para aquele povo que muitas das vezes eles não perceberam. Deus desejava ter um encontro com Deus, com o povo. Isso é muito perceptível quando Deus chama Moisés. Deus fala assim para Moisés: eis que tenho ouvido o clamor do meu povo, tenho visto a sua condição e desci para livrá-lo, a fim de levá-lo para uma terra que mana leite e mel. E ele diz assim: e este será o sinal que eu te enviei. Vocês terão um encontro comigo neste monte. Antes, ou melhor, entre a saída da terra prometida e a posse, eu confundi, antes no Egito e depois da terra prometida, nesse intervalo, havia um encontro que Deus havia determinado em ter com aquele povo. Isso significa uma coisa muito importante, queridos. Quando Deus intervém na nossa vida e na nossa história, Ele deseja se revelar a nós.
Ele deseja se mostrar a nós. Ele deseja não apenas nos fazer pessoas que usufruem de bênçãos. Ele deseja que nós o conheçamos. E isso é nítido em Êxodo capítulo 20, quando Deus vai colocar os mandamentos, ele se apresenta, ele se introduz dizendo: eu sou o Senhor que tirei vocês do Egito. Deus está se apresentando, e todos os 10 mandamentos, nada mais, nada menos, são não de que regras do que você não pode fazer ou que você não deveria fazer. Por trás de cada mandamento existe uma revelação de quem Deus é. Quando Deus diz assim, não matarás, o que Ele está dizendo? Eu sou o Deus da vida. Quando Ele diz, não adulterarás, o que Ele está dizendo? Olha, para de ficar olhando para a mulher dos outros, para ficar olhando. Não, Ele está dizendo, eu sou um Deus fiel. A gente olha para os 10 mandamentos e enxerga apenas regras do que não se deve fazer. Mas por trás dos 10 mandamentos, a partir do verso 1, nós vemos a revelação de quem Deus é. Sempre por trás da intervenção de Deus, existe um propósito dele de fazer o bem, porque ele te ama, porque ele quer o melhor para a sua vida. Ele não quer te tirar do Egito apenas, ele quer te levar para a terra prometida, mas acima de tudo ele deseja se revelar a você. Eu me lembro de uma mãe que me procurou há muito tempo atrás, isso já é uma história não nova. E ela me procurou porque o filho dela, com 16 anos, estava numa profunda depressão. Ele não saía de casa para estudar, não saía de casa para nada. O objetivo da vida dele era ser jogador. E nem tudo é perfeito. Ele queria jogar no Flamengo, mas tudo bem. Mas... e não conseguiu. Depois que ele não conseguiu passar na peneira, ele entrou numa profunda depressão. E começamos a trabalhar, e com a ajuda de Deus, pelo milagre do Senhor, ele começou a se levantar. O pai dele era pescador, eu o estimulei a ir pescar com o pai, estimulamos ele a fazer um curso, ele fez um curso, ele entrou para trabalhar na área naval, fez engenharia, e a vida dele começou a andar. Ele voltou à vida. Foi uma grande graça de Deus. E, assim, essa história posterior, mas um dia eu estava atendendo uma pessoa, uma moça, e ele estava sentado na recepção. Pena que hoje o meu amigo psicólogo não está aqui, né? Ele fez de manhã. Ele estava na recepção, o Anderson. Ele estava na recepção, eu falei assim, fulano, quero te apresentar Beltrana. Beltrana, quero te apresentar fulano. Um ano depois eles se casaram. Uma bênção de Deus. Mas Deus foi fazendo grandes coisas na vida dele. Vamos apresentar mais, né, pastor? Vamos apresentar mais. O pastor já me contou ali que ele é casamenteiro, casou lá 7 adolescentes que ele trabalhou lá em Curitiba. Mas quando ele estava super bem, a mãe dele entrou numa profunda depressão. E aí a mãe veio me procurar. Eu disse, Israel, eu não entendo. Eu estava bem, e agora eu não encontro sentido na minha vida. Eu disse para ela o seguinte, sabe o que aconteceu? Quando seu filho estava doente, você tinha um motivo para orar, para jejuar, para subir ao monte, para fazer propósito, campanha de oração. Quando o seu filho ficou bom, acabou o motivo. Seu filho está bom. Qual o motivo agora para você orar, buscar Deus? Não tem mais. E eu disse para ela, querida, Deus não quer apenas abençoar o seu filho como fez. Deus quer se revelar a você, de maneira que você não o busque mais apenas porque existe uma dor, uma angústia dentro de você, uma preocupação e um sofrimento, mas porque Ele é o seu Deus, porque Ele se revelou como um Deus que liberta, que transforma, que cura.
Precisamos então entender que esse é o propósito de Deus. Mas veja que coisa interessante, o povo que sai do Egito e está indo em direção à terra prometida, quando vê os céus se abrirem e Deus descer sobre o Monte Sinai, o povo então teme. Veja o que diz Êxodo capítulo 29, versos 18 a 21. Desculpa, versos 16 a 19. Êxodo 19, versos 16 a 19. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. Deus se manifestou. Olhe para mim, eu tenho certeza absoluta que algumas vezes Deus se manifesta dessa forma poderosa, intensa, power. Mas algumas vezes, e talvez a maioria das vezes, Deus trabalha no vento suave. Deus nos surpreende de uma forma tão assim, que a gente quase não percebe o agir dele. Eu não sei como ele vai agir hoje na sua vida, se de uma maneira poderosa ou de uma maneira suave, mas uma coisa eu tenho certeza, ele pode descer, ele pode tocar a sua vida e mudar todas as coisas para a glória do nome dele. Mas quando o povo viu o descer de Deus, o povo temeu. E aí sim, diz o verso 18 do capítulo 19, do capítulo 20 de Êxodo, Êxodo 20, 18 a 21. O povo temeu. Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus só veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Deus é tremendo. Quando Deus se encontrou com Moisés a primeira vez, e Deus disse para ele: não te chegues para cá, porque a terra em que tu estás é santa, Moisés temeu olhar. Tempos depois de convivência com Deus, o povo vê o monte tremendo, vê o monte fumegante, vê a nuvem espessa, teme. Mas Moisés não. Moisés entra na nuvem escura, porque ele não está preocupado com as aparências da manifestação de Deus, ele já conhece quem é Deus. A gente não se atém. Deus chama a nossa atenção por meio de milagres, sinais, curas, manifestações poderosas, mas o objetivo final dele é de revelar-nos a sua paternidade, a sua presença, o seu amor para conosco. Deus não deseja apenas intervir em nossas vidas de forma poderosa e notória. Ele deseja se revelar a nós e nos revelar o propósito eterno dele. Mas esteja aberto, porque esperar pelo agir de Deus, crer que Deus age mesmo quando não esperamos, é ter a convicção de que seu mover é espontâneo, de que ele é livre para agir. E muitas das vezes ele age de forma tão surpreendente, tão simples. Um terceiro elemento que eu quero chamar a sua atenção nesse texto é que o clamor de Isaías é a revelação de um Deus pessoal que trabalha por aqueles que nele esperam. Diz a palavra de Deus, e eu quero chamar a sua atenção de novo, desculpa ser repetitivo, mas é o que diz a Escritura. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera.
Que coisa tremenda, irmãos. Se Deus é capaz de trabalhar quando você não espera, imagina o que Deus pode fazer na vida daquele que por Ele espera. Deus está trabalhando. Diz aquela canção antiga que nós cantávamos, né? Quando Ele está em silêncio, Ele está trabalhando, né? Deus está trabalhando. Mas qual é o nosso desafio? O nosso desafio é aprender a confiar, descansar e esperar no Senhor. O seu e o meu desafio é aprender a sossegar a nossa alma de uma forma pacífica, numa confiança de que Ele agirá em nosso favor. Mas perceba que esperar no Senhor não é ficar de braços cruzados, mas é se posicionar, agir e obedecer segundo a palavra de Deus. Deus te deu uma direção, se posicione nessa direção. Não é ficar de braços cruzados esperando que Ele faça tudo, não. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Parece-me que o apóstolo Paulo captou esse argumento do profeta Isaías. E ele disse o que está registrado na Escritura: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem penetrou no coração humano, é o que Deus preparou para aqueles que nele preparou para aqueles que o amam. Veja, a ênfase de Isaías é no agir de Deus. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Trabalha. A ênfase de Paulo é: Deus se revela. Porque o que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aqueles que recebem a revelação do Espírito Santo, como diz os versos seguintes. Por essência, irmãos, eu estava falando aqui hoje pela manhã, o intercessor é alguém que espera pelo agir de Deus. E ele espera por quê? Porque ele está angustiado, porque ele tem anseios, porque ele tem incertezas, porque ele tem dificuldades, porque ele tem expectativas, porque ele está enfrentando problemas que ele não consegue resolver. E ele transforma todas essas angústias em clamores. Eu posso dizer isso seguramente, irmãos, de experiência própria. A minha jornada como intercessor começou porque eu tinha uma avó que era intercessora. A minha avó teve épocas em que ela se propunha a orar de 3 em 3 horas. Chuva ou sol, frio ou calor. E não poucas vezes eu vi, ela começava a orar meia-noite e terminava às 2 da manhã. E quando chegava às 3, eu pensava, ela já orou 2 horas, não vai orar às 3. Ela levantava às 3 e ia orar de novo. Isso me impulsionou fantasticamente. Mas quando Deus me chamou, eu era uma pessoa extremamente insegura. Muitas das vezes eu tinha decisões para tomar e eu não sabia o que fazer. Mas eu aprendi cedo que a minha insegurança era o meu combustível para buscar a Deus, buscar a palavra de Deus, buscar a certeza de Deus e a convicção de Deus. É verdade, eu buscava a Deus por minha limitação, mas aos poucos eu fui aprendendo a ouvir a voz de Deus. E aos poucos eu comecei a buscar a Deus mais pelo que Ele é do que pelo que eu necessitava. Então, se você está vivendo uma vida de angústia, de incerteza, de dúvidas, de medo, de temor, de inconformidade, faça como o profeta Abacuque. Ele sobe na torre e vai clamar e vai orar, porque ele sabe que a esperança dele está no Senhor. O intercessor não é aquele super espiritual que é aquele cara, não, talvez seja o mais fraco de todos, ou pelo menos que tem consciência da sua fraqueza. Então, queridos, transforme todas essas coisas em combustível que impulsione você a se derramar diante do Senhor e a clamar por Ele
Quarto ponto importante que eu chamo a sua atenção, e agora vamos prosseguir um pouco mais no livro de Isaías, é que o intercessor é aquele que está consciente que o pecado é o maior problema, o maior impedimento e a causa primeira de todo o mal, seja sobre a raça humana, por causa da desobediência de Adão e Eva, seja sobre a questão individual. A gente vê muitas coisas no mundo, né? Por exemplo, aquele cego que Jesus se encontrou, os discípulos perguntaram, quem que pecou? Seus pais ou ele pecou? Jesus disse, nenhum nem outro. Mas não há a menor dúvida que aquele homem estava cego, porque desde que o pecado de Adão e Eva entrou no mundo, as coisas começaram a serem distorcidas. Isaías tem essa consciência. E eu quero chamar a sua atenção, então, para o capítulo 64 de Isaías, versos 5 e 7. Vou tomar aqui um chá. Que benção. Diz assim, verso 5, vem ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste. Como então seremos salvos? Olhe para mim, Isaías está dizendo, eu tenho certeza que tu vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria. Aqueles que se lembram de ti e dos teus caminhos. O Senhor vem, mas Ele diz assim, mas prosseguindo, continuando nós na prática do pecado, da nossa transgressão. Onde está a esperança? Que esperança temos de sermos salvos? Porque o pecado é que rompe, é que impede o favor de Deus, muitas das vezes, em nossas vidas. E ele então diz, continuando a leitura, como seremos então salvos? Somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia, murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a pegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Ele está clamando pela intervenção de Deus, mas ele sabe que o impedimento, muitas das vezes, para esse agir de Deus, é por causa do pecado e da transgressão. O Senhor vem para ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria e que se lembram dele e dos seus caminhos. Mas os pecados nos fazem instáveis como folha ao vento. Mas o intercessor não é aquele que vê apenas o pecado do outro, o pecado da sociedade, o pecado do seu próximo. Ele não fica por aí apontando o dedo no erro das pessoas, mas é aquele que reconhece a sua própria condição de pecador, de iníquo. Observe, somos todos impuros? Ou a gente tem a tendência de dizer, não, impuro é o Daniel. Daniel. O intercessor diz, todos somos impuros. Todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundície. Murchamos como folhas. Ele se inclui. Ele sabe que não há ninguém que clame pelo Senhor, ninguém que se anime a pegar-se a Ele. Isso de alguma forma gera uma desesperança, um desespero. Por quê? Porque se todos estamos na mesma condição, quem poderá nos salvar? Nem o Chapolin Colorado poderá nos ajudar. Mas ele, o intercessor, continua clamando. Ele continua apoiado na paternidade de Deus e em seu poder criador e transformador. Ele diz, não te ires demais. Verso 8 e 9. Ó Senhor,
Não te lembre constantemente das nossas maldades. Olha para nós, somos teu povo. Diante da condição diante da condição desfavorável, diante da condição pecadora da humanidade, o profeta apela pelo olhar favorável, misericordioso e compassivo de Deus. Orar, interceder, nos faz olhar para as pessoas de uma maneira diferente, irmãos. A gente às vezes critica, julga, condena, mas quando você ora, o olhar é transformado de uma maneira muito clara. E ele pede o olhar misericordioso e favorável do Senhor. Ele pede a intervenção do Senhor. Ele diz: Senhor, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. O intercessor é aquele que acredita que Deus responde às orações. Mesmo que não seja da maneira que esperamos, mesmo que não seja na hora que esperamos, Deus sempre intervém. O profeta orou dizendo: Senhor, como o Senhor fez lá no Horebe, no Sinai, quando o Senhor desceu e os montes tremeram, faça isso de novo, faça isso novamente na vida do seu povo. E não é que o Senhor respondeu a oração de Isaías? Cerca de 700 anos depois, o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, desceu no ventre de uma mulher, nasceu numa manjedoura. Na sua infância e na sua adolescência, pouco se ouviu falar dele. Parecia passos silenciosos de Deus na história, e eram. E aos 30 anos, quando ele começa o seu ministério, um dos seus primeiros milagres é tocar num leproso. E ele diz para esse leproso: não fala para ninguém. É como se estivesse dizendo para ele: põe na internet, compartilha, deixa o seu like. O homem saiu falando para todo mundo. Quando ele expulsava um demônio, ele proibia que aqueles demônios falassem. Ele se manteve anônimo durante muito tempo. Na verdade, Jesus só se revelou como Cristo para os estrangeiros. É uma coisa incrível. Não para o povo de Israel. Isso é muito claro. Aquela mulher Ciro-fenícia. Isso é muito claro. Mas ele andou silenciosamente no anonimato aqui. Poucos conseguiram, somente aqueles que tiveram uma revelação puderam ver o lado messiânico, a vida de Deus, o Deus tocando, o Deus vindo à terra. Mas veja que coisa interessante. É fantástico isso, eu fiquei a meditar nisso, meu coração se encheu de alegria quando Jesus é levantado naquela cruz. E ele é levantado naquela cruz para satisfazer a justiça de Deus, para justificar os pecadores, para perdoar os pecados, para reconciliar o homem com o Pai. Ele é levantado naquela cruz para nos redimir e nos comprar do império das trevas, como o pastor disse hoje aqui na hora da ceia. E naquele exato momento em que ele leva sobre si as nossas iniquidades, a nossa condenação. Você pode lembrar isso tremendo? Isaías está orando: Senhor, fende os céus, desce. Os montes se abalarão. Mas, Senhor, não há um justo sequer. O Senhor precisa descer, mas
o pecado nos impede. E em Jesus Cristo, Deus resolveu responder à oração de Isaías. Ele não apenas desceu, ele se manifestou aqui, mas ele resolveu também, com sua morte, remover o pecado, o impedimento que nos afastava da ação de Deus. E veja o que diz Mateus capítulo 27, 50 e 54. Veja que coisa tremenda isso. E Jesus, clamando no alto da cruz, outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O que aconteceu? A terra tremeu. Se fendesses os céus, se descesses, os montes se abalariam. A terra tremeu. E continua. As rochas se partiram, os túmulos se abriram, e muitos corpos dos santos já falecidos ressuscitaram, e saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olhe para mim, por favor. Desculpa ser repetitivo, eu quero que você grave isso. Se fendesses os céus, se descesse, os montes se abalariam. E por que Deus deseja, o profeta clama para que Deus faça isso? Eu volto lá. Para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Deus quer se manifestar na sua vida porque Ele deseja se revelar a você. Mas não apenas a você. Ele quer que essa manifestação seja tão maravilhosa que todos que estão ao redor vão dizer: uau, que coisa, só Deus. E isso aconteceu no exato momento que acabamos de ler. Diz lá, Mateus capítulo, nós estávamos lendo aqui, deixa eu me localizar. Mateus capítulo 27. Diz assim: o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aleluia. Deus quer fazer a obra dele na sua vida notória a todos. Isso é maravilhoso. Mas o meu temor e a minha exortação, eu diria a exortação de Deus para você nesta manhã, é que assim como lá no Sinai, quando o monte se abalou, quando a nuvem desceu, quando Deus se manifestou, o povo temeu e preferiu ficar distante, longe, e preferiu ter um intermediário que nos fale o pastor Sandro, não o Senhor diretamente. Foi isso, eles preferiram um intermediário do que falar diretamente com Deus. O povo se manteve distante. O meu temor é que diante dessa manifestação de Deus em Jesus Cristo, redimindo o pecador, transformando a vida do homem através do perdão, muitos ainda continuem distantes. Mas ouça, por favor, Jesus em sua morte, as pedras se partiram, o monte tremeu, mas na sua ressurreição também, diz assim: eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Deus agiu em Jesus Cristo, em sua morte, para perdoar os nossos pecados e na sua ressurreição, para nos justificar diante dele. Deus interviu em favor do seu povo. E eu concluo essa meditação com vocês.
E agora faço uma recapitulação rapidinho. Como é que o profeta ora? Você já sabe, de cor e salteado. Ah, se fendesses os céus. Ah, se descesses, os montes tremeriam. E o teu nome seria notório de todos os povos. Mas o pecado impede isso. O nosso pecado nos afasta de ti. Em Jesus Cristo, os céus se fenderam. Deus desceu na terra. Ele andou entre nós, o Verbo se fez carne e andou entre nós. E na sua morte e ressurreição, os montes tremeram, a terra se abalou. Deus ali estava salvando o problema principal do homem, que se chama pecado e afastamento, distanciamento dele. Deus respondeu à oração de Isaías. Deus responde à oração dos seus. Aleluia. Mas essa oração ainda não está plenamente respondida. Aí você diz: ó, Israel, que é isso? A obra de Jesus é suficiente. É mesmo, total. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus foi assunto aos céus. Foi entronizado e está sentado à direita de Deus Pai. Mas Ele vai voltar. Aleluia. Então, hoje eu e você precisamos, ou podemos clamar por alguma intervenção que nós precisamos na nossa vida. Você precisa de um milagre? A minha sobrinha, o nenenzinho dela precisa de um milagre. É um milagre, é uma intervenção pessoal, individual. Mas essa terra precisa de uma intervenção de Deus. E essa terra vai ser abalada quando Jesus voltar sobre a segunda vez. Pelo menos é o que diz Zacarias capítulo 14, versos 4, 8 e 9. Diz assim: e o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre os montes da oliveira, o monte das oliveiras, que está de frente de Jerusalém, e o monte das oliveiras será fendido no meio. Quando ele pisar, haverá um terremoto, e o monte das oliveiras será fendido no meio. Aí esse tempo é o tempo do estabelecimento completo do reino de Deus. Todas as coisas, novos céus, nova terra, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais maldição. E o profeta Zacarias ainda diz, naquele dia, verso 8, também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas. Verso 9, e o Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Vocês vão começar uma semana de oração e jejum. Se você não tem nenhum motivo urgente para orar, eu te daria um motivo muito bom para você orar. É você se unir ao Espírito, como diz Apocalipse, porque o Espírito e a noiva concordantes, digo eu, não o livro de Apocalipse, dizem: vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos esse dia em que mais uma vez os céus serão fendidos e o nosso Senhor vai descer, não mais silenciosamente, às vezes, ou imperceptível como foi no ventre de Maria. Dessa vez ele virá e todo olho o verá. Então eu chamo você a unir-se ao Espírito Santo para que nós clamemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, restaura todas as coisas,
que todas as coisas estejam debaixo do teu governo. Aleluia.